Esse projeto foi contemplado pelo Prêmio Riachão, Projetos de Pequeno Porte da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Em tempos de caos, crises, dúvidas e dívidas, é necessário olhar para si, olhar com cuidado, com carinho e responsabilidade. Escrever sobre o que vive ainda sobrevive e é um ato de coragem. Expressar o que sente também é, mas é, sobretudo, um desafio para quem vem dessas ruas de dentro. Até porque para nós, falar nem sempre foi possível, muito menos sobre a nossa história. Por muito tempo, nós engolimos o silêncio ensurdecedor de uma agonia que não era nossa. Falar sobre si, sobre a nossa história, aqui beira a liberdade. Nossa intenção é reconhecer essas vozes que sobrevivem em meio a tantos escombros, mas que mesmo assim não deixam de produzir vida e dar vida à própria palavra. É a arte de eternizar. Neste primeiro episódio do nosso podcast Visual Versos de Agora, vocês vão conhecer a escrevivência de Lilian Santos, uma voz que ecoa, um coração que sorri e conversa com um lugar íntimo e único, vislumbrando sempre horizontes potencialmente criativos. A partir de agora, estejamos de braços abertos, ouvidos atentos e visão calibrada para os próximos instantes. Acomode-se, ouvinte. Seja bem-vinda, Lilian. A casa é sua. Eu escrevo porque, para mim, não há outra maneira de enfrentar, de suportar, de arrumar a vida a não ser escrevendo. Enquanto escrevo, faço da vida que me é apresentada o que quero. Conceição Evaristo. Acho que agora vai. Eu nunca pensei que o momento de apresentação fosse tão difícil assim, né? Tipo, falar de si é um negócio bem complicado. Tipo, você tá assim e você vai começar a falar sobre você e sobre sua trajetória. E você olha pra você mesmo, pra você conseguir determinar o que você é. Por isso que eu acho complicado definir, tipo, dizer, eu sou Lilian, eu sou isso e isso, porque eu ainda estou sendo, né? Eu ainda estou sendo Lilian, ainda estou construindo a Lilian. O que eu tenho ainda são 22 anos de construção, mas eu sei que daqui pra frente vão ter outras versões de mim mesma que talvez eu não reconheça. E por isso que pra mim é um pouco difícil definir quem eu sou ainda. Mas eu sou Lilian, tenho 22 anos, eu escrevo desde que eu aprendi. Eu escrevo desde pequena mesmo, desde quando eu não sabia que eu fazia isso porque me fazia bem. Então é um processo que pra mim é muito íntimo, é muito, como é que eu posso dizer? Eu acho que eu conheço mais a minha escrita do que a mim mesma, sabe? Então, é uma relação muito boa que eu tenho hoje que eu construí, né? Uma relação muito boa com a escrita. Então, eu passo por diversos processos e eu consigo voltar a esses processos através do que eu escrevi, e isso é muito bom. Eu sou natural de Camamu, sou do interior da Bahia. Vim para Salvador para estudar. Atualmente sou pupila da UFBA, né? Entrei em 2020, não sei quando vou formar, mas estudo na UFBA. Eu tenho um brechó, que é a Gueto Vintage, que é um empreendedorismo que eu tenho, que eu gosto pra caramba, que mescla tudo que eu gosto, né? Arte, moda e sustentabilidade. Então, esse brechó nasceu na pandemia e ele diz muito sobre quem eu sou. Como eu falei, eu vim pra Salvador pra estudar. A maioria das pessoas do interior, infelizmente, tem que fazer esse percurso de vinda pra capital ou pra outras cidades, né? Pra ter essas oportunidades. E eu vim bem pequenininha pra Salvador, então mais da metade da minha vida eu vivi aqui. Mas grande parte da minha história foi em Camamu. E eu respeito muito isso. É muito significativo pra mim ser do interior. E eu acho que também diz sobre grande parte da minha personalidade, sobre grande parte da minha coletânea de histórias, né? Grande parte das minhas cicatrizes,
das dores, das belezas. E hoje eu me orgulho de ter vindo do interior, apesar de, quando pequena, ter sofrido bastante para adaptar, para entender como é que funciona a capital. Fui crescendo, né? Desenvolvendo, como é que eu posso dizer, saberes políticos, me encontrando com pessoas e estando em lugares onde as pessoas falavam abertamente sobre isso, né? Tipo assim, na minha vivência de interior e até dado o momento da minha vida eu não tinha acesso a essas informações. Então tudo que eu escrevia era sobre realmente o que eu sentia, mas não sobre como as pessoas faziam eu me sentir, entendeu? Era tipo de uma forma bem genuína. Tanto que tem texto meu que eu nitidamente falava sobre racismo, só que eu não nomeava porque eu não sabia que era. Entende? Aquela dor, tipo assim, doía daquela forma, né? Eu sentia o vazio, mas eu não sabia nomear, eu não sabia o que era. Não sabia dizer abertamente. Então ficava aquele negócio oculto, mas ainda assim me afetava. Então, a partir do momento que eu fui, né, me encontrando com essas pessoas, que eu fui politizando, lendo autores negros, autoras negras, tendo acesso. E eu digo que provavelmente foi ali na época do Facebook, e todo mundo começou a ter acesso às informações da polaridade da internet. E aí isso acabou fortalecendo mais a minha escrita, que passou a ser um pouco mais sobre defesa, né? Defesa a si, a minha subjetividade. E aí foi que eu fui, né, intuitivamente começando a escrever sobre isso. Porque antes eu escrevia, mas não dava nome aos bois. Eu sabia que me afetava, alguma coisa me afetava. Tinha alguma coisa de errado acontecendo, mas eu não sabia em que ponto tava. E muito disso foi complicado porque eu achava que era minha culpa. Quando a gente não sabe o que é que tá acontecendo com a gente, né? A gente acaba culpando a gente mesmo pelo que a gente tá sentindo, pela forma como a gente escreve, pela forma como a gente se expressa, pela forma como a gente lida. Mas é bem complicado lidar com o que você não sabe que existe. E aí, a partir do momento que eu soube que existia, que me atravessava de diversas maneiras, além de blindar a minha escrita, né? Porque a partir dali eu não precisava mais me sentir mal quando eu lia o que eu escrevia. Porque eu sabia que não era coisa que envolvia somente a mim e os meus sentimentos. Não eram meus sentimentos que eram feios, que não eram os meus sentimentos que eram abomináveis. Eram o que as pessoas faziam a mim, como me afetava e como eu escrevia sobre isso. Porque eu tinha que colocar pra fora de alguma maneira. E aí, por isso que eu falei que foi bem da maneira que eu fui me politizando, né, com o tempo, a escrita também foi se politizando, ganhando forma, ganhando nomes, ganhando jeitos. Mas até hoje eu não consigo enquadrar a minha escrita, tipo, de uma forma de autodefesa. Não é sempre sobre o que outras pessoas fizeram a mim. Depois de um tempo escrevendo sobre, como eu me sentia muito mal, sofrendo, sei lá, bifobia ou racismo, eu parei e pensei, cara, isso aqui é muito meu, sabe? Tipo assim, eu não sou só isso. E aí eu vim desmiciliando, né? Tipo, uma construção, eu construí, desconstruí, aí eu construí de novo, aí eu fui desconstruindo que, tipo assim, a minha escrita não precisava ser só sobre isso. Eu escrevo sobre isso quando eu tô afim, quando eu quero, né? Quando eu preciso realmente desabafar, mas não precisa ser somente sobre isso. E aí que eu volto a ver o sentimento, a minha subjetividade, para além do que fizeram a mim, para além do que o homem branco fez a mim, a mulher branca fez a mim. É eu e eu, é uma relação íntima que ninguém, hoje eu não deixo mais ninguém afetar isso. É um tipo, um mecanismo, uma coisa que eu quero proteger, que eu quero pra mim. Que esse lugar de escrita, de poder que eu tenho, não seja afetado por nenhuma outra pessoa de forma violenta. Minha motivação com a escrita parte desde aquele sentimento que eu sentia quando eu era pequena, de escrever aleatoriamente os meus sentimentos, escrever sobre o meu dia. Eu tinha um diário. Acho que muita galera de 99 teve o diário. Meu querido diário. Cara, isso foi incrível pra mim. Sério. Eu tive vários diários. Hoje não tenho mais nenhum, né? Todos foram perdidos com tempo, mudança e tudo mais. Mas eu tinha vários, era um vício pra mim poder escrever no final do dia o que tinha acontecido, o que eu tinha feito, enfim, de uma forma bem, enfim, superficial, infantil mesmo, como deveria ser naquela época. E aí eu fui criando essa relação comigo mesma de datar as coisas, de escrever. E aí foi bem natural. Por um tempo eu parei de escrever, perdi o contato com a escrita, assim, de escrever ferrenhamente, direto e identificar que eu gostava disso. Mas a partir daí, em 2018, que passei por uns momentos bem tenebrosos, tipo, de sentimento, eu voltei. E voltei, tipo assim, do nada, sabe? Eu não consigo
falar pra vocês, tipo, ai, eu comecei a escrever porque disse. Não, eu comecei a escrever porque, cara, tipo, não tinha outra forma, não tinha uma outra coisa pra fazer, sabe? Tipo, não tinha como eu identificar. E, assim, eu escrevia, mas eu não sabia o que era, sabe? Eu escrevia e deixava lá, eu escondia. E aí, quando eu fui amadurecendo mais, fui tendo contato com outros escritores que as pessoas tinham orgulho de falar que escreviam poesia. Eu ficava assim, caramba, velho, que massa. Essas pessoas têm coragem de falar que elas escrevem, então por que eu tenho tanto medo, sabe? Então foram essas pessoas que foram entrando na minha vida, inclusive senhor Breno, que foram entrando na minha vida e falando, cara, eu escrevo, e mostrando realmente que elas escreviam e com orgulho do que elas faziam, que eu fui construindo o meu orgulho do que eu fazia. Eu fui deixando de ter vergonha. E fui vivendo esse processo de uma forma bem no meu passo mesmo. E aí, com a militância, com a internet, eu fui colhendo, né, um pouco do que todas as pessoas tinham a oferecer, né, com postagem e tudo mais, fui buscando. Mas em 2019 eu tive o meu divisor de águas inspiracional, que foi o Lima Barreto, que eu tive, infelizmente, contato apenas com ele. Eu tive contato com ele apenas em 2019, infelizmente, né? E, assim, o professor fez uma aula incrível, incrível, incrível sobre Lima Barreto, sobre a história, não só sobre a literatura dele, que é genial, espetacular, potente, mas sobre ele. E aí eu fiquei, assim, fissurada. Ele é um das minhas maiores inspirações. Eu acho que todo mundo deveria ler um pouco de Lima Barreto, ou se não, procurar saber, sabe? Procurar saber é o suficiente, eu acho. Que, assim, o cara tem uma história genial. E, assim, eu acho que em contexto, assim, nacional, o Brasil deve muito a Lima Barreto. Deve muito. E eu ainda não vejo o reconhecimento necessário a ele. E é isso, ele é a minha maior inspiração. Eu leio sorrindo. Leio a história dele e choro. Vejo vários Limas Barretos quando eu trombo na rua e vejo, sei lá, um moleque recitando no buzu. E vejo, tipo assim, quanto isso ainda, a poesia, a arte em geral, é desvalorizada, sabe? Quanto a arte de protesto, a arte marginal, a periferia gritando ainda é bastante desvalorizada. Então, assim, eles passaram anos e anos, né, que Lima Barreto faleceu, infelizmente. Só teve, né, não teve nem a possibilidade de gozar do fruto das escritas dele, porque na época, enfim, não era nada valorizado. Mas assim, eu vejo que a gente não deu grandes passos, tá, sabe, pra valorização da arte, da poesia e da escrita. E aí, por isso que eu digo que eu vejo vários Limas Barretos, várias pessoas com palavra potente, com palavra, tipo, que salta anos, sabe? E isso é bom em certa medida, mas é ruim em outra medida, sabe? Porque viver sem perspectiva de, sabe, de ver o que você faz de mais puro sendo valorizado mata a gente aos poucos, né? As pessoas que vivem de arte, acho que o sistema vai matando ela aos poucos. E isso é bem dolorido ver. Eu escrevendo, eu me sinto, meu Deus, eu me sinto um deus escrevendo. E isso não significa que minha escrita vai agradar a todos, não é nem essa a intenção. Minha intenção é, tipo, concretizar o meu sentimento da forma mais pura possível através das palavras. E quando eu consigo isso, eu sinto que eu consegui almejar o que eu queria. Então é só isso que importa. No período da pandemia, velho, foi bem complicado pra mim. Porque foi um dos momentos que, assim, eu mais escrevi, mas foram escritas com um unifoco, sabe? Eu tinha só ali a minha ansiedade e a vontade de escrever, e assim, eu achava às vezes que não tava funcionando mais escrever, porque tinha tanta ansiedade, tinha tantas coisas, eu direcionava minha ansiedade pra, enfim, todos os lugares possíveis e escrevia. Então foi o momento que eu realmente mais produzi. E foi uma produção, né, que assim, de início não deu tanto prazer, tanto que nos últimos meses, assim, eu fiquei bem travada pra voltar a escrever, porque eu tinha determinado um foco, né? Sem querer, determinei um foco durante a pandemia, e eu fiquei escrevendo só sobre isso esse tempo todo. Enfim, e aí eu fui direcionando pro meu corpo, né? Que eu passei por uma mudança no meu corpo, pra minha aparência física, né? Acho que muitas pessoas, muitas mulheres passaram por mudanças no corpo durante a pandemia. E aí lidar com esse novo corpo foi um entrave de primeira. Então, assim, eu fui escrevendo pra tentar entender o que estava acontecendo.
Inclusive foi um texto que eu postei, né, sobre o corpo, tá no Instagram, que eu fui tentando reconhecer o que estava acontecendo ali, porque assim, a gente não sabia quanto tempo ia ficar. O que a gente tinha era, enfim, meio mundo de notícias ruins. E assim, a gente não tinha condições salubres, né? Tipo, emocionalmente, pra, enfim, acreditar que o processo ia acabar, que aquilo ali ia terminar, sabe? Então foi um momento que me pegou de jeito. E foi um momento que eu escrevi bastante sobre diversas coisas, só que numa perspectiva, né, de enfim, ansiedade, tristeza, de falta de perspectiva. E aí foi nessa seara que ficou a minha escrita por um bom tempo. Mas aí foi aliviando a pandemia, tem se aliviado. A chegada da vacina ajuda bastante. E aí eu voltei, né, aos poucos, né, a escrever sobre outras coisas. Escrever sobre, enfim, amor, afeto, tudo isso. Inclusive, postar o texto no Instagram, começar a postar alguns textos no Instagram, velho, foi assim, um processo, né? Porque primeiramente eu não achava que era digno, né, de, sei lá, outras pessoas verem. E aí, quando eu tive a coragem, né, de fazer isso, eu recebi retornos e eu fiquei assim, cara, como assim? Como assim tem outras pessoas se sentindo assim como eu? Devo ter medo? Enfim, e aí eu fui recebendo os retornos, né, o feedback do pessoal. E aí eu ainda tenho bastante medo de postar, não vou mentir pra você. Mas ainda não é o medo que eu tinha antes. A vergonha, eu não tinha, antes eu não tinha medo, eu tinha vergonha. Hoje eu tenho medo, entendeu? Esse medo de, sei lá, não sei, de parecer... Porque assim, nessas redes sociais acaba sendo, né, bem complicado pra quem lida com texto, porque geralmente você tem que chamar atenção com imagem, não é só o texto. E aí eu fico com medo de parecer, sei lá, de cair no estereótipo. E, enfim, aí acaba perdendo a essência da coisa que era pra ser natural. Então, eu não me forço a fazer isso. Eu deveria me forçar, eu acho. Mas eu não me forço a fazer isso. Quando acontece, acontece. E, enfim, as pessoas gostando ou não, enfim, tá lá. É isso. E eu acho que, tipo assim, muito, né, da, da vergonha que eu sentia antes era por conta do retorno, né? Primeiramente, eu achava que ninguém ia ler. Então, assim, ninguém lendo era ok pra mim, sabe? Mas aí as pessoas liam e não só liam, como retornavam e tinha, assim, falavam comigo sobre. E aí que eu comecei a entender, cara, tipo assim, esse sentimento que você sente pode ser não só seu. Tem outras pessoas que... Eu não tô dizendo que eu tenho um dom da escrita ou algo do tipo assim. Eu não gosto de me colocar nesse lugar. Mas, assim, tem realmente pessoas que expressam de uma outra forma o sentimento. E, assim, ver escrito, né, por outra pessoa e entender aquilo ali como o seu também. E chegar na escritora e falar bem assim, cara, eu me sinto assim, que bom que você escreveu. Cara, é muito bom, velho. É muito bom a sensação. É, e aí é isso, eu sinto que, tipo assim, é o meu íntimo que passa a ser nosso, sabe? Que passa a ser coletivo, que passa a ser uma coisa que não é só minha, que a gente pode dividir, que a gente pode trocar. Falar sobre ancestralidade pra mim ainda é. Ainda é não, né? Tem sido. Como é que eu posso dizer? Um processo, porque como grande parte, né, da minha vida foi somada e por várias mentiras que eu acreditei, eu tive que me destituir de tudo isso para começar a aceitar quem eu sou, como eu sou, aceitar minha cor, meu cabelo, meus traços, a minha forma de falar, a minha forma de ser, a minha forma de amar, entendeu? A forma como eu projeto os meus afetos. Então, tudo isso eu tive que construir do zero. Por isso que eu falo que eu ainda não sei quem eu sou, quem é Lilian, sabe? Lilian ainda está sendo construída. E esse processo de construção, eu agradeço muito as pessoas que chegaram até mim, que vieram até mim, cruzaram meu caminho, porque eu fui aproveitando dessas pessoas, de forma benéfica no caso, somando a mim as vivências dela, entendendo, procurando entender
me caçando nessas pessoas, me procurando ali porque eu tava sem nada. E quem é essa pessoa? Não tem nada. Tive que conhecer outras pessoas pra começar a entender o que eu queria da minha vida, o que eu queria ser, o que eu queria construir do meu zero. E a partir daí eu fui tendo contato com essas pessoas e eu acredito que nada é por acaso. Cada pessoa que veio falou um A e falou um B, somou, tanto positivo quanto negativamente pra mim. Enfim, essa construção, a construção do meu caminho hoje eu consigo dizer que é sim atravessada pela ancestralidade. E assim, de início eu achei que a minha questão era assim, não me aceitar. Não aceitar como eu me olho, como eu me vejo, como eu me enxergo, como eu me olho no espelho. Mas depois isso aí passa, né? Tem outro ponto. Não é só isso. Isso aí é só o primeiro embate que você tem com você mesmo, né? Como você se enxerga, porque é a sua aparência como você mostra pro mundo inteiro. Mas e aí quando você deita a cabeça no travesseiro e fica assim, para além disso, tem o quê? Ninguém se constrói vazio, né? Nenhum saco, a gente não se torna um saco vazio. E aí, a partir daí, eu fui começando a me caçar. E não tem outro jeito de você procurar a si mesmo se você não voltar ao passado. Pra gente não tem isso. A gente tem que se caçar no passado, a gente tem que valorizar o passado. É a partir daí que eu fui buscando saber. E foi literalmente uma busca mesmo, tipo assim. As pessoas que eu via como referência, as pessoas que já tinham passado por esse processo, eu perguntava, eu enchia o saco, sabe? Me chama, por favor, pro seu terreiro, me chama, por favor, pra sua festa. Deixa eu ver o que vai acontecer. Eu não sabia, velho, eu não sabia. Tipo assim, eu tô falando do lugar da pessoa que não sabia como é que funcionavam as coisas. Eu tive realmente grande parte da minha vida como se a parte que eu tô construindo hoje não existisse. Então, assim, eu fui construindo meu passinho mesmo, tipo, eu quero saber o que é isso. Por que não falavam disso comigo? Por que eu não sabia disso? Então, assim, é uma coisa que eu venho construindo de passinho em passinho, de tempo em tempo. São escolhas que a gente faz e reverberam no nosso futuro. E hoje eu tenho consciência disso, mas antes eu não tinha. Eu tô caminhando. Eu não consigo me enquadrar em nada ainda, porque, como eu falei, tô me construindo. Porém, eu sei que eu tenho fé. Eu sei que eu não tô sozinha. Que eu sou uma, mas não sou só. Eu sei que a forma como eu enxergo o mundo, como eu vejo as coisas, é totalmente diferente da pequena Lilian. E, enfim, eu agradeço ela também. Porém, é isso, velho. Acho que é isso. Eu tô construindo o meu futuro voltando ao passado, voltando às histórias, voltando, perguntando, questionando, procurando saber. Queria agradecer, primeiramente, a Exu, né, por ter colocado Breno e outras pessoas no meu caminho. Gostaria de agradecer as pessoas que ficaram até aqui escutando a gente. É um desafio. Vocês viveram um desafio. A gente atravessando um desafio. E não tem nada mais singelo que isso. Eu agradeço de coração. Agradecer ao projeto. E é isso, gente. Se quiserem me acompanhar, eu tô nas redes sociais. E tô aqui no Real do Retiro. Tô por Salvador, tô pela Bahia. E é isso. Muito obrigada.